Sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este canal de evangelização. Já te peço a inscrição, te peço o joinha, clique em gostei no final do vídeo. Por favor, não se esqueça de escrever um comentário para me ajudar. Vamos ao Evangelho que está em Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, veja que curioso o contraste com o Evangelho de ontem. As pessoas estão dando opiniões sobre Jesus. Jesus hoje pergunta a opinião sobre quem as pessoas que estão dizendo quem ele é. E vão dizer que é João Batista, que é Elias, ou um dos antigos profetas que ressuscitou. Voltemos no Evangelho de ontem e veja, Herodes faz a pergunta. Herodes também ouve dizer sobre Jesus Cristo. E então, veja aqui, uns dizem que é João Batista, que ressuscitou dos mortos, outros dizem que é Elias ou alguns dos profetas que tinham ressuscitado. São as mesmas respostas, tanto para Herodes como para Jesus. Mas veja, para Herodes nós vemos a perplexidade, nós vemos o medo, nós vimos ontem que Herodes ficou talvez agitado porque talvez João Batista, o fantasma de João Batista, tinha voltado para atormentá-lo e tirá-lo do seu pecado. E então não gera fé, não gera adesão. Hoje, as mesmas respostas. O que dizem o povo? Veja que a figura de João Batista estava na cabeça das pessoas e as pessoas ainda não tinham compreendido Jesus. Mas, apesar de tantas respostas semelhantes, como às vezes nós damos respostas semelhantes sobre quem é Jesus, existe nos discípulos algo que é diferente. Enquanto Herodes queria ver Jesus para matá-lo, os discípulos querem ver Jesus para segui-lo. E então que é movido por este ímpeto que Pedro vai responder. Pedro respondeu no final do versículo 20, o Cristo de Deus. Meu Senhor, tu és o ungido, tu és o servo de Deus, tu és o próprio Deus. Mas meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo curiosamente fala para que eles não propaguem essa resposta. Versículo 21, mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. Por quê? Vejamos, na mentalidade do judeu naquela época, o Cristo, a palavra Cristo significa ungido. E o termo Cristo, o termo ungido, também se dava aos reis, aqueles que eram ungidos pelo Senhor para governar o povo. E qual era a expectativa dos judeus? Um rei messiânico que viesse para libertá-los do poder do Império Romano. Alguém que fosse ungido, um rei, um Cristo que fosse aquele que é ungido para libertar o povo do Império Romano e dar a autoridade política, novamente a liberdade política para Israel. Então, apesar da resposta de Pedro ter sido correta e iluminada pela graça de Deus, as pessoas ainda não tinham a capacidade de compreender sobre o tipo de Cristo de unção, o tipo de Jesus que nosso Senhor era. Meu irmão e minha irmã, será que ainda hoje nós vivemos esta noção? Que tipo de Cristo que nós compreendemos que Jesus é? Jesus Cristo veio só para me satisfazer? Jesus é aquele que veio só para me curar? Ou Jesus é o meu Salvador? Meu irmão, às vezes eu fico preocupado com a noção de que Jesus é na minha vida só um passatempo. Tem pessoas que são muito de igreja, graças a Deus são de igreja, mas talvez não demonstram conversões sinceras, não demonstram a luta por converter, sinceramente, porque a conversão de forma plena, ela é complicado mesmo e exige uma progressão no caminho de santidade, isso é normal. Mas muitas pessoas olham para Jesus, olham para a igreja, para os eventos da igreja, como um momento de alívio. Olham para Jesus só como um passatempo. Estou sem fazer nada, eu vou lá para a igreja.
né? Outros ainda olham para Jesus como aquele que veio para tirar minha liberdade, como é o caso de Herodes. Esse aí veio me atormentar, eu matei João Batista, agora quem que é esse homem aí? Será que ele veio de novo falar que eu não posso ter relações, ser casado com a minha cunhada? Veja, Herodes pensava algo assim semelhante, certamente. Então Jesus, para alguns, não é um ungido que veio para nos salvar, mas Jesus, para alguns, é aquele que veio para nos destruir. Em ambientes, muitas vezes, mais intelectuais, as pessoas olham para o cristianismo como aquele que veio, que valorizou a escravidão, que valoriza o racismo, que valoriza a violência. Veja que para Jesus Cristo ainda ou existe só a ideia de um curandeiro, de um passatempo, ou de alguém que veio para nos tirar a liberdade, que veio para nos colocar no tempo das trevas, que veio impedir a ciência, o progresso da humanidade. Veja, meus irmãos, minhas irmãs, que muitos ainda não estão prontos para abraçar Jesus. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que Jesus é o Salvador, que a sua unção, que Ele, que é Deus, é para nos salvar. E aí Jesus Cristo vai mostrar para os discípulos, a partir do versículo 22, que tipo de ungido Ele é, que tipo de Cristo, que tipo de Messias Ele é. Versículo 22, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Meus amados irmãos e irmãs, Jesus é o Messias que veio para sofrer. Isso causa choque na cabeça dos discípulos e na nossa cabeça também. Ninguém de nós gosta ou quer o sofrimento, mas Jesus veio para nos mostrar que o sofrimento vivido de forma correta, ele é um sofrimento salvífico. Nosso Senhor veio sofrer na cruz por você e por mim. E por isso Ele quer nos ensinar, através do seu sofrimento, que o nosso sofrimento é redentor. Repito, ninguém quer sofrer. A gente pega uma gripe, uma dor de coluna, uma dor de cabeça, a gente fica irritado, a gente amanhece, a gente dorme mal e ficamos irritados. Ou seja, o sofrimento, ele é ruim mesmo, mas nós precisamos aprender que este sofrimento, se colocado nas mãos de Deus, se oferecido a Cristo nosso Senhor, unido o nosso sofrimento ao sofrimento de cruz, da cruz, unida a nossa cruz à cruz de Cristo, o Senhor veio para nos salvar, porque o final de tudo, depois de tanta rejeição, de tanta dor, de tanto sofrimento, é ir ressuscitar no terceiro dia. Na plenitude dos tempos, meus irmãos e minhas irmãs, a ressurreição. A nossa recompensa por seguir Jesus, este ungido de Deus, não é a recompensa aqui e agora. Apesar que nosso Senhor sim nos dá consolações em momentos variados das nossas vidas para nos animarmos, para nos levantarmos e continuar carregando a nossa cruz. Mas a verdadeira alegria está no céu. Logo, se você está passando por alguma dor, por algum sofrimento, veja quem é Jesus para você. A partir do momento que você identificar quem é Jesus para você, você vai ter mais forças para carregar a sua cruz. A cruz é fácil? Óbvio que não. Jesus, no caminho do Calvário, caiu quantas e quantas vezes, sofreu muito, Jesus ficou dilacerado. Mas eu tenho certeza que quando Jesus olhava lá na ponta, lá no Monte Calvário, ele via o céu sendo aberto para nós. Ele ressignificou a sua cruz, abrindo-nos o caminho da salvação. Faça você o mesmo. Olhe para a sua cruz, olhe para o seu sofrimento. Claro que você quer que ele passe, ele vai passar. Tenha paciência, tenha perseverança. Mas olhe, enquanto a cruz não passa, ofereça esta dor para Jesus, pela santificação de alguém da sua família. Não desperdice o seu sofrimento, não jogue fora a oportunidade de se santificar pelo seu sofrimento. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo, mais ou menos, versículo 11, salvo engano, o apóstolo Pedro vai dizer: depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda graça vos confirmará, vos estabelecerá, vos fortificará, porque a Ele pertence o domínio, o tempo e a eternidade. Ou seja, o sofrimento é uma etapa necessária para a nossa ressurreição, para o nosso fortalecimento, para a nossa firmeza espiritual nas nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, quem é Jesus para você? Qual a sua fé no Senhor? Que tipo de Cristo que Ele é na sua vida? E junto com isso, qual o valor do sofrimento na sua salvação? Vamos reclamar menos, vamos aguentar mais e com tudo isso, oferecer as nossas dores e os nossos sofrimentos para a santificação de tantas pessoas. Pode ser seu marido, pode ser da sua esposa, dos seus filhos, da minha comunidade, mas
não vamos desperdiçar essa rica oportunidade de oferecer os nossos sofrimentos e as nossas cruzes para a salvação de tantas pessoas, a fim de que todos nós, no terceiro dia, ressuscitemos como nosso Senhor promete a ressurreição para cada um de nós. Amém! Queridos, muito obrigado pela sua presença aqui. Deus te abençoe, não desliga. Hoje é sexta-feira, nós temos a celebração da Santa Missa com a novena de Nossa Senhora Aparecida no Santuário Diocesano, Nossa Senhora Aparecida, às 19 horas. Amanhã é sábado e nós temos mais uma missa na zona rural, em preparação para a grandiosa festa de Nossa Senhora Aparecida, na fazenda do seu Dico e da Dona Graciele. Estejamos todos convidados amanhã, sábado, às 14 horas, lá no Dico e na Graciele. Você que me ouve de outras cidades, de outros locais, a partir do dia 3 de outubro, aqui em Bom Jardim de Goiás, no nosso Santuário Diocesano, nós vamos iniciar a festividade de Nossa Senhora Aparecida, com ponto alto no dia 12 de outubro. E vocês são todos nossos convidados. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um comentário, clique em gostei e mande este evangelho para frente. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.